Para muitos, a IATF, inseminação artificial em tempo fixo, já está consolidada no país. Outros acreditam que em algumas regiões o trabalho ainda é feito de forma empírica, por isso é necessário alguns ajustes técnicos. Eu vou conversar com o Dr. Pietro Sampaio Baruzelli, ele que tem mestrado e doutorado em reprodução animal pela USP, Universidade de São Paulo. Doutor, eu queria saber qual que hoje é a real situação da IATF na pecuária brasileira. Então, a IATF está se estabelecendo de uma forma bem consistente no Brasil. Quando os primeiros trabalhos começaram, há praticamente uns 15 anos, nós inseminávamos muito poucos animais com essa tecnologia. Exemplo, nós fizemos uns cálculos onde em 2002 nós inseminávamos em torno de 100 mil animais. E hoje nós acabamos de levantar os dados de 2012 e o Brasil chegou próximo a 8 milhões de vacas sincronizadas. Então um aumento de 80 vezes nesse período, que mostra que realmente a técnica veio para contribuir para o sistema de produção tanto de leite quanto de carne no Brasil. O relatório das BIA desse ano aponta um crescimento de 80 vezes nos últimos 10 anos, né? Na sua opinião, quais os fatores, os principais fatores que foram cruciais para esse crescimento? Então, a IATF ela é uma ferramenta que facilita a utilização da inseminação artificial. Então, ao invés de nós termos a necessidade de detectar o cio da vaca, que é o grande gargalo da inseminação em todo o mundo, a gente programa o cio e a ovulação da vaca para um dia conhecido. Isso elimina totalmente a necessidade de detecção de cio e facilita muito a implantação de programas de inseminação. Essa é uma das grandes vantagens da IATF. A segunda, que a gente considera muito importante também, é que a IATF ela pode ser usada em vacas que ainda não manifestaram cio, que é muito característico do rebanho brasileiro. Então, vacas num período pós-parto precoce, logo após o parto, quando elas deveriam estar já manifestando o cio, para emprenharem rapidamente, para terem um intervalo entre parto de 12 meses, quer dizer, a famosa vaca que produz um bezerro por ano, essa característica não é comum no rebanho brasileiro. A vaca brasileira tende a manifestar o primeiro cio com períodos acima de 150 a 200 dias. Isso projeta intervalos de parto muito longo e, logicamente, diminuição da produção de leite e de carne. E o que a IATF faz é fazer com que essa vaca brasileira, criada muitas vezes a pasto, num sistema não muito adequado, tenha uma ovulação precoce, logicamente sincronizada. Isso faz com que elas se tornem gestantes já com 40, 50, 60 dias de pós-parto. Isso já projeta o intervalo entre parto próximo de 12 meses do rebanho, fazendo com que a vaca tenha a possibilidade de parir um bezerro por ano, que é o zootecnicamente desejado, tanto para a produção de leite quanto para a produção de carne. Então, resumidamente, ela facilita, porque não precisa mais olhar o cio, e segundo, ela aumenta a quantidade de vacas prenhas precocemente no período pós-parto, fazendo com que todas as vacas do rebanho sejam inseminadas nesse período adequado para ter uma boa eficiência reprodutiva. A qualidade de mão de obra ainda é uma dificuldade para muitos telespectadores que estão nos assistindo. Na sua opinião, quais são os itens que ainda precisam ser trabalhados para essa técnica crescer ainda mais no mercado brasileiro? Logicamente, mão de obra é um fator, é um dos grandes gargalos, não só da inseminação no Brasil, mas de uma forma geral de todo o sistema produtivo. Então, toda a comunidade científica, a comunidade acadêmica e as empresas estão trabalhando para qualificar da melhor maneira possível pessoas para poder oferecer um serviço de qualidade. Hoje já existem inúmeros técnicos capacitados que oferecem serviço de qualidade e o reflexo disso são os 8 milhões de animais sincronizados no ano passado. Se nós não tivéssemos um corpo técnico qualificado e competente, nós com certeza não teríamos chegado a esse número. Só que esses 8 milhões é um universo muito pequeno, perto
da quantidade de bovinos que nós temos no Brasil. Para a gente ter uma ideia, nós temos entre 70 e 75 milhões de vacas em idade reprodutiva e estamos sincronizando próximo de 10% desse número. Então, nós teremos ainda 90% dos animais para serem trabalhados, para serem inseminados. Logicamente, a importância da inseminação é melhorar geneticamente o nosso rebanho, que ainda é um rebanho de baixa produtividade comparado com outros rebanhos mundiais, e nós temos que trabalhar exaustivamente tentando fazer com que a produtividade do nosso rebanho melhore via seleção genética, via difusão de animais de alta produtividade. E a IATF é uma ferramenta a mais que nós temos para colaborar nesse processo, porque ela aumenta e facilita a inseminação artificial, que é a grande ferramenta aí do melhoramento genético. Nós falamos de passado, presente e agora vamos falar de futuro. O que o senhor projeta para os próximos anos da inseminação artificial aqui no Brasil? A inseminação artificial, sem dúvidas, ela tem que aumentar o emprego dela no rebanho brasileiro por todos esses aspectos que nós já conversamos, né? A relação da inseminação artificial ser a ferramenta mais importante da difusão do melhoramento genético, e o Brasil precisa melhorar o rebanho. Ainda inseminamos percentualmente pouquíssimos animais no Brasil comparado a outros países concorrentes na produção de carne e de leite. Devido a essa pouca utilização, devido à necessidade de melhorar a produtividade por hectare e a importância do melhoramento genético e produtivo dos rebanhos, eu não tenho dúvida que o criador ele vai optar pela utilização dessas técnicas, logicamente com uma análise econômica de custo-benefício toda vez que implantado um programa, mas a grande maioria dos programas tem custo-benefício positivo e o criador já tem percebido isso e está começando a aderir a esses programas, e com reflexos diretos aí na produtividade e rentabilidade da sua propriedade.